Bom dia, crianças, tudo bem? Sexta-feira foi nosso simulado, né? A gente aprendeu é, várias coisas para fazer nosso simulado. Agora a gente vai dar continuidade à nossa matéria, né? Hoje é a última matéria relacionada aí à língua portuguesa. A gente está terminando a unidade 3. Então, tia Mariana vai dar uma revisão de português nas segundas-feiras, tá? E do mais a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente faz, tá? Continuar aí com a terça-feira tendo nossa aulinha de matemática, tá bom? Na quarta, nossa aula de matemática também. Aí na quinta-feira, ao invés de eu dar aula de matemática para vocês, de matemática não, de português, a tia vai dar aula de história, tá? Para tentar adiantar também o conteúdo de história para não ficar nada atrasado. Matemática, como uma matéria um pouco mais difícil, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de dedicação. Essa semana a gente vai aprender as operações, né? Com fração. Então, assim, na outra semana a gente já vai estar entrando em outra matéria, né? Então, a gente vai precisar de um pouquinho de atenção, tá? Então tá, pessoal, vamos começar a leitura do texto, tá? Sopa de macarrão. Quem escreveu esse texto aí foi o Domingos Pelegrino, tá? O filho olha emburrado pro prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Com fome eu tô. Não tô é com vontade de comer comida de velho. Lá da cozinha, a mãe diz que decretou. Decretei que ou ele come legumes e verduras ou vai passar fome. Não quero filho meu engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne. Carne e batata frita. Ela vem com a travessa de bifes. O pai tira um, ela senta e tira o outro. O filho continua com o prato vazio. Nos Estados Unidos, continua ela, um jornalista passou um mês só comendo tal fast food. Engordou mais de 6 quilos. E como é que ele aguentou um mês comendo isso? Pergunta o pai. O filho responde. Porque é gostoso. E pega com nojo uma folhinha de alface, põe no prato e fica olhando como se fosse um bicho. A mãe diz que é preciso pelo menos experimentar para saber o que é ou não gostoso. O pai diz que quando era da idade dele, comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho cru. E devorava o cozido de legumes da avó. E essa alface, para comer, é preciso botar na boca. O filho enfia a alface na boca, mastiga fazendo careta. Pega um bife, a mãe pula na cadeira, pega o bife de volta. Não, senhor, só com salada para valer. O arroz, feijão e tudo. Ele continua olhando o prato vazio até que resmunga. Se vocês sempre comeram tão bem, como é que acabaram barrigudos assim? O pai diz que isso é da idade. O importante é ter saúde. E você, se continuar comendo fritura, carne, doce, refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? Ou Rei Momo no Carnaval? Não tripudie, diz o pai. Ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinha, passei a gostar de sopa. O filho pergunta, o que é macarrão de letrinhas? O pai explica. Ele põe na boca uma rodela de tomate. O pai e a mãe trocam um vitorioso olhar. O pai faz voz doce. Está descobrindo que salada é gostoso, não está? Não peguei o tomate para tirar da boca o gosto nojento de alface, mas acabo de descobrir que tomate também é nojento. Eita, lasqueira, criança que não quer comer. Deve ter um monte de gente na sala que é assim, né? Que não gosta de comer as coisas, mas tem que comer. Mas ketchup você come, não é? Pois é feito de tomate. E ele também come
Não come ovo? Emenda a mãe. Mas come maionese, que é feita de ovo. O filho continua olhando o prato vazio. Coma ao menos feijão com arroz, diz o pai. Ele pega uma colher de feijão, outra de arroz, dizendo que viu um filme onde, num campo de concentração, só comia assim, pouquinho, só o suficiente para sobreviver. Mastiga tristemente até que o pai lhe bota o bife no prato de novo, mas a mãe retira novamente. Ou salada ou nada, sem chantagem sentimental. O pai come dolorosamente. A mãe come furiosamente. O filho olha o prato tristemente. Depois a mãe retira a comida. Ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela. Mas ele comeu 2 folhas de alface. Não pode comer 2 pedaços de bife? Ela diz que de jeito nenhum. Dessa vez é para valer. Então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife. Com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber uma coisa da tal sopa de letras. O pai se anima. Pergunte, pergunte. Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato? Claro, por que é o que você quer escrever? Hambúrguer, maionese, ketchup. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta. Sopa de macarrão, então vai escrevendo e engolindo as palavras. Escravidão, carrasco, nojo, enfim. Esse escreve amor, o pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica, ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever. Amo rosbife com batata frita. Gente, eu amo esse texto. Amo demais. Esse texto é muito legal. Aí tem aí as palavras do vocabulário, que são chantagem, decretou, emburrado, emenda, resmunga, sussurra, tripudia. Assim, vocês vão ler, tá? E para fazer essa página aqui, tá bom? Que é relacionada ao vocabulário. Eu particularmente gosto muito desse texto, é um texto bem rico. Tem criança, não sei se vocês já viram no mercado, mas tem macarrão de letrinha. Vou contar um segredo para vocês. O Alisson, ele adora o macarrão de letrinha. Ele ama macarrão de letrinha. Eu faço bem refogadinho para ele. Ele adora. Ama, 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 criança. E vocês, como é que tá a alimentação de vocês nessa quarentena? Estão comendo muita coisa que não deve ou estão comendo coisas saudáveis? Faz bem pro corpo e pra alma, tá, gente? Então, ó, número 1. Leia as dicas e descubra as palavras da cruzadinha. A. Juntar uma peça a outra é o mesmo que. B. Dizer em voz baixa é o mesmo que. Exultar por uma vitória demonstrando desprezo é o mesmo que. Pressão realizada sobre outro para obter favores é o mesmo que. Determinar é o mesmo que. Aí vocês vão colocar. 2. Completar, as frases com as palavras do quadro. Então, a gente tem aí. Suas amigas gostam de... Sempre que ganha uma competição. Léo vive sempre. Letra C. Por favor, não ceda a... Encontraremos outra solução. Parem de... Comecem a agradecer a Deus por tudo que tem. E numeral 3. Circular a imagem que representa a palavra emburrado. Quem está emburrado? O menino que está de blusa amarela ou o menino que está de blusa roxa? Vocês vão colocar aí, tá bom? Agora o estudo do texto, que é a parte da interpretação. Número 1. Que comida o filho considera a comida de velho? Você concorda com ele? Por quê? Será que todo mundo não tem que comer a mesma coisa para ser saudável, independente da idade? 2. Quais são as comidas preferidas do menino? Você vai marcar aí com X. 3. A mãe queria que o filho comesse legumes e verduras e tivesse uma alimentação mais saudável. Você acha importante essa prática? Como costuma ser a sua alimentação? Você vai colocar aí, tá, gente? Resposta pessoal. Número 4. As cenas de acordo com a sequência que acontece. Você vai numerar de acordo com o que acontece. Tá bom? Por favor. 5. Esse texto que você leu é uma crônica.
A crônica é uma narrativa curta que aborda assuntos do dia a dia. Esse caso aí é a má alimentação da criança. Procure relacionar essa história com alguma situação do seu cotidiano e relate abaixo sua experiência. Ou até mesmo alguma coisa assim sobre a sua alimentação ou a alimentação de alguma criança que você conhece, tá bom? É isso que o livro está pedindo para você fazer. Vamos agora, tá? Estudar, gente, os verbos, tá? Lembrando que a gente está estudando, né, as classes de palavras, para que cada uma serve. Então, hoje a gente vai estudar o verbo, tá bom? O que é verbo, né? Vamos observar aí as imagens. A gente tem aí, ó, Lúcio pratica exercícios físicos diariamente. Leila está muito cansada. Relampejou a noite inteira. Vamos lá. Chamamos de verbo as palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Ação é o quê? Aquilo que você está fazendo. Estado é como você se encontra naquele dado momento. E fenômeno da natureza é o quê? É algo que aconteceu na natureza. Chover, relampejar, trovejar, né? O verbo, ele se flexiona em pessoa, número, modo e tempo. Vamos lá. Pessoa e número. O verbo pode estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Para a gente poder entender isso, a gente vai pensar naquele quadro de pronome. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vamos dizer, tá, que é aí que a gente se baseia para achar a pessoa e o número, tá, do verbo, tá bom? Se eu falar nós vamos, eu quero dizer que o verbo está na primeira pessoa do plural, tá bom? Por quê? Nós é a primeira pessoa do plural, bom? Aí, ó, Débora entende muito bem vários idiomas. Débora, a gente pode trocar pelo pronome ela, tá? Então, ela entende. Então, ela é a terceira pessoa do singular. E aí, como eu falei, ó, nós iremos o mais rápido possível. Você vai lá no quadro de pronome, vai encaixar esse iremos, né? Que é nós, tá? Nós iremos, tá? Está na primeira pessoa do plural. Aí você vai encaixar dentro do quadro de pronome. Por isso que vocês estudaram os pronomes primeiro para depois estudar o verbo, porque o verbo ele se encaixa dentro do pronome, tá bom? No modo, tá? Vamos lá. Então existe, ó, 1, 2, 3 modos. O modo indicativo, ele indica, né, uma ação de modo preciso e certo. Ó, passarei o Natal com meus familiares. Viverei uma vida maravilhosa. Serei uma boa pessoa. Subjuntivo indica um desejo, uma dúvida, uma possibilidade. Se você não morasse tão longe, visitaria mais. Então, assim, tem toda uma estrutura, tá, gente? Indicar um desejo, uma dúvida ou uma possibilidade. Imperativo indica uma ordem ou pedido. Arrume seu quarto, por favor. E ainda tem, gente, a variação do modo imperativo, que ele pode ser afirmativo ou negativo. Vamos lá. Estude muito. Estude muito, meu filho. Esse é o caminho para o sucesso. Não brigue com a sua irmã Júlia. Então, assim, dá pra gente ter uma noção do modo aí, tá? Imperativo afirmativo e do imperativo negativo. E o tempo, tá? Tempo é o quê?
presente, pretérito, que a gente chama, ou passado. Se você falar, o verbo está no passado, o verbo está no pretérito, vai estar certo da mesma maneira, tá? E o tempo, né, que a gente espera e quer muito é o futuro, né? Quando alguém vai falar assim, encontraram a cura para o Covid-19. Seria a melhor notícia, hein, pessoal? A melhor notícia do mundo seria essa. Vamos aí, ó. Tempos verbais no modo indicativo, tá? Isso aqui, a Mariana tá lendo, tá? Tá tentando explicar da melhor maneira possível, mas não se prendam a isso aí não, tá, gente? Por favor, tá bom? Leiam, claro, mas não se prendam a isso aí, tá? Eu sempre gosto de deixar isso assim bem claro, para que vocês não fiquem presos achando que eu tenho que gravar. Não é agora, tá? Quando vocês precisarem gravar alguma coisa, eu sempre gosto de falar. Então a gente vai aí estudar os tempos verbais no modo indicativo, tá? Então, ó, tem o presente, que indica uma ação que acontece no momento em que se fala. Eu estudo português. Eu olho para você, né? O pretérito perfeito, que indica uma ação concluída no passado. Já terminei, ó. Joana ficou muito feliz com a notícia. Marcelo amou Ana. Cristina cantou no festival. Ela foi concluída, tá? Indica uma ação que não foi concluída, ó. Pretérito imperfeito. Indica uma ação que não foi concluída no momento em que outra pessoa, né, em outra ação aconteceu. Sempre encontrava desculpas para não comparecer à reunião de pais. Então, encontrava, tá? Encontrava. Vamos lembrar que a estrutura da palavra também ela tem a ver, tá? Então, eu posso também dizer que sempre achava um problema para a realização, né, das atividades. Marcelo sempre arrumava problema para realizar suas atividades, tá? Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Ela já acabara as tarefas quando suas amigas chegaram. Carla, né, acabara de conhecer Marcelo quando foi à Disney, né? Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Encontrarás tranquilidade nessa terra. Indica uma ação. Olha só, presta atenção. Futuro do presente indica uma ação que ocorrera depois do momento em que se fala. Então, assim, depois que eu falei, aquilo ali vai ocorrer, como se fosse isso. Futuro do pretérito indica uma ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Daria tudo para saber como foi a viagem. Olha só. Daria, eu faria, eu olharia para o mar novamente. Certo? Cuidado aí com as terminações dos verbos, tá, gente? Fiquem atentos às terminações verbais. Agora a gente vai falar dos tempos verbais no modo subjuntivo, tá? Então a gente tem aí, ó, o presente, que indica uma possibilidade de um fato no presente. Marlon quer que eu faça a sobremesa. Raul. Então, é por causa das terminações dos verbos, às vezes fica um pouquinho, assim, complicado pra gente entender, né? Marlon quer que eu faça a sobremesa. Marlon quer que eu olhe para ele. Então, assim, são as terminações, né, do verbo. Com ar, ou ir, tá bom? Aí vocês têm também que prestar atenção nisso aí. Aí temos aí o pretérito imperfeito,
que indica uma possibilidade no tempo passado. Talvez tivéssemos nos organizado antes, se nos avisasse com antecedência. Então, esse tivéssemos, né, ele vai indicar o pretérito imperfeito. Então, os verbos terminados em éssemos, né, emos, vai indicar o pretérito imperfeito. Isso que eu quero que vocês entendam. Essas terminações, tá, do verbo é interessante, tá? Futuro indica uma possibilidade no futuro. Quando puder, levarei meu pedido. Quando puder. Então, assim, tudo terminado em né? Vai estar indicando aí também o futuro, tá? Eu quero que vocês façam essa análise aí das palavras que estão destacadas para entender cada um dos modos é dessa maneira. E aí as formas nominais do verbo. Ele pode estar no infinitivo, que é quando ele está olhar, plantar, viver, sorrir, ver, colher, correr, tá? Quando ele termina no ar, ir, e ir, tá bom? No gerúndio, que é o quê? Que é uma ação que está acontecendo agora, plantando, correndo, que termina em ando, endo e indo, tá? Ando, endo e indo. E no particípio, que é um pouco assim, plantado, corrido. Eu poderia ter plantado, eu poderia ter corrido, eu poderia ter sorrido, eu poderia ter vivido, tá? Esse ido. Ado, ido, tá? Então, fica aí atento às terminações, tá? Para vocês poderem não ter dificuldade na hora de fazer. E agora a gente vai aí para atividade, tá, gente? Creio que vocês não terão muita dificuldade na hora de fazer a atividade, não, tá? Então, vamos lá. Complete as frases com hoje, amanhã e ontem. E em seguida classifique quanto ao tempo verbal, tá bom? A pessoa e o número. O que é o tempo verbal? Você vai dizer se está no presente, no passado ou no futuro. E a pessoa, né? Primeira, segunda, terceira, pessoa do plural ou do singular. Aí vocês vão classificar. Então, letra A. Ela come pizza. Aí vocês vão completar. Letra B. Visitaste tua avó. Letra C. Irei ao banco pagar algumas contas. Número 2. Leia as frases e escreva o modo dos verbos em destaque. Presta atenção, tá, gente? Se praticássemos mais exercícios, certamente teríamos melhores condições de vencer o campeonato. Vocês vão lá na terminação e vão entender, tá, que os verbos, eles são escritos dessa maneira e eles são classificados aí, tá? Você vai dizer se está no modo subjuntivo, no modo imperativo, indicativo, tá? Vamos dizer aí qual modo. Letra B. Não deixe que os obstáculos o impeçam de caminhar. Letra C. Voltaremos hoje mesmo para casa. Letra D. Darei o recado à minha mãe quando ela chegar. Numeral 3. Marque com um X a alternativa em que todos os verbos estão no pretérito imperfeito. Novamente, vou falar para vocês. Vão lá na página e olhem a terminação dos verbos, tá bom? Vai lá no pretérito imperfeito e vê como ele termina, tá bom? 4. Relacione os verbos às suas formas nominais. Aí vocês vão classificar em infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? E depois vão preencher aí, tá? Número 5. Identifique o tempo e o modo dos verbos. Então, se tá no presente, no pretérito, tá? Ou no futuro. E depois o modo verbal, vocês vão ver também pela terminação. Então, ó, tomara que ela consiga a tão esperada promoção. B. Estava muito enganada em relação ao caráter do marido. C. Tu sabias que Bruno vai se casar? D. Quando eu for embora, levarei comigo muitas lembranças boas.
Letra E. Cursarei uma excelente faculdade quando me dedicar completamente. Então, vocês vão fazer esse exercício aí, tá, gente? Não deixem de fazer. Não tá difícil. Vai lá nas terminações, tá vendo? Dos verbos, que vocês vão conseguir, tá? Fazer essa atividade. Vai aqui nas terminações dos verbos, vai no modo. Presta atenção nas terminações que vocês conseguem responder o número 2 e o número 5 com muito êxito, tá bom? Vamos aí para a ortografia, tá? Da palavra obrigado e obrigada, tá? Obrigado, meu rapaz. Por nada, senhor. Para fazer um agradecimento, as pessoas do sexo masculino dizem obrigado e as do sexo feminino dizem obrigada. Tem segredo? Nenhum, tá? Então, se você é do sexo masculino, você diz obrigado. Se você é do sexo feminino, você diz obrigada, ok? Porque não está falando em relação a outra pessoa, está falando em relação a você. Número 1. Observe a cena e diga se a palavra utilizada para agradecer está empregada corretamente. Justifique sua resposta. Filha, fiz o bife que você adora e acrescentei uma salada deliciosa. O que você acha? Está uma delícia, mamãe. Muito obrigada. Aí você vai justificar esse uso de obrigada aí, tá bom? Então, ó, esse é o exercício de hoje, tá? É o que vocês vão fazer em aula. Aí agora eu já vou ler, tá? O exercício de casa. Aliás, eu vou ler agora o estudo do dicionário. Eu esqueci de falar que a gente está terminando a unidade 3 do livro, tá bom? Então, aí tá pedindo para vocês observarem, né, a página extraída de um dicionário de sucesso da língua portuguesa. Provavelmente deve ser o Aurélio, tá? Então, vocês vão copiar da página do dicionário 2 adjetivos, tá bom? Adjetivos, lembrando que são aqueles que dão características e qualidades aos substantivos, tá bom? E agora vocês vão escrever aí do lado a forma abreviada dessa classe de palavras que é adjetivo, tá bom? Então vocês vão escrever como é que fica no dicionário a abreviatura de adjetivo, tá? E agora a gente vai para o livro de atividade de reforço, tá bom? Então, vocês vão aí fazendo a atividade. Vamos lá. Número 1. Vocês vão escrever a ação que cada imagem representa. Lembrando que essa atividade é de casa. Então, não é para ficar correndo. É para fazer atividade sem correria, tá bom? Vamos lá. Escreva a ação que cada imagem representa, tá? Vocês vão escrever. Todas as imagens vão estar no modo, deixa eu voltar aqui para vocês verem, no modo infinitivo, tá, gente? Infinitivo, tá bom? Vocês vão colocar aí. Leia as frases e escreva I para os verbos em destaque, que estão no modo indicativo, S para os que estão no modo subjuntivo e IM para os que estão no modo imperativo, tá bom? Então, ó, nunca pares de tentar, um dia conseguirás. Elas não explicaram por que chegaram tão tarde. Eu preciso que vocês circulem os verbos nesse caso aí, para que vocês entendam aí como que vocês vão fazer essa classificação, tá bom, pessoal? Todos os dias vou para o trabalho de ônibus. Talvez chegasse na hora marcada, se tivesse saído mais cedo. 3. Classifique os verbos destacados nas frases a seguir, quanto à pessoa, ao número e ao tempo. Aí, gente, no primeiro tem um exemplo, tá? Então, se atentem aí no modo de fazer, para fazer certinho. Não te atrases, por favor. Elias certamente teria sido aprovado se fizesse a prova novamente. Próximo, aí tá falando, né, da ortografia de obrigado e obrigada. Vamos lá. João disse, muito obrigado pelo atendimento. B. Marcos e Silas sempre são muito gentis com as garotas da escola e elas lhe agradecem dizendo muito. Observe a cena e complete o diálogo.
tá? Estava uma delícia. Aí a pessoa a pessoa obrigada, não, a pessoa agradece. 3. Observe a cena, marque com um X a alternativa correta e justifique sua resposta. Que lindas! Muito obrigada. O uso de obrigado está, vocês vão colocar aí, tá? Então, essa moça aí, ela é do sexo masculino ou do sexo feminino? Fiquem atentos a isso aí, hein, gente? E deem uma boa justificativa, quinto ano. Vocês são quinto ano, hein? Tem que dar uma boa justificativa nesse caso aí. Pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana. Resultado do simulado só mais para semana, né? A tia Mariana vai tentar dar esse resultado aí para vocês essa semana ainda, tá? Não fiquem preocupados, vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Essa então foi nossa atividade de aula. Já já eu mando correção para vocês. Fiquem atentos nas terminações dos verbos para poder entender o modo, tá? Tempo verbal, entre outras coisas. Observem as frases, leiam com atenção, tá? Não é uma atividade impossível, é uma atividade bem gostosinha de fazer e, infelizmente, tá? Também é de memorização, tá? Tem que memorizar para entender os modos, para entender cada coisa aí vocês precisam memorizar. Espero que vocês tenham tido um final de semana excelente, né? Que vocês tenham descansado. Vamos para mais uma semana com a graça de Deus. Um beijo, filhos. Fiquem com Deus, tá?